Então, galera, hoje nós vamos trabalhar com um fenômeno óptico chamado refração. A gente já trabalhou com um fenômeno chamado reflexão, que é aquele fenômeno onde o raio de luz vem, incide numa superfície espelhada, por exemplo, um espelho, tá? Ele bate e ele volta, tá? Onde dá o encontro desses raios incidente e refletido, nós chamamos de normal, tá? Esses ângulos, quando a reflexão é regular, esses ângulos, eles são iguais, tá? Agora tem outro fenômeno chamado refração. Para que vocês compreendam um pouquinho da refração, tem dois experimentos, tá? Eu indiquei dois experimentos para que vocês façam. Pegar um copo de água, vocês pegam um copo de água, vocês colocam dentro desse copo de água, tá? Pegam primeiro um copo sem água, colocam o lápis assim e coloca a água. Vocês inicialmente vão olhar então assim, ó, vão olhar de cima para baixo, para ver como é a imagem desse lápis dentro da água. Depois vocês soltam o lápis dentro do copo e olham pela lateral para ver que imagem que forma, tá? Depois, o segundo experimento é sobre o que tem na página 480 do livro físico de vocês. É com um botão, água e botão, né? Água, um copo, água e botão. E aí tem o roteiro do experimento, mais ou menos neste mesmo jeito que a gente estava fazendo do copo de água. E aí, a partir das conclusões de vocês, vocês podem responder, tá? O que aconteceu com essa imagem? Por que será que acontece isso? Vão formulando as hipóteses de vocês. Nas duas experiências, vocês analisam o que aconteceu com a imagem e formulem as hipóteses de vocês, certo? E aí, isso também nos leva a uma leitura da página 474, 75 e 76. Essa leitura nos dá uma ideia do que poderia ser essa velocidade de propagação desse raio de luz, imaginando que seja uma fileira de soldados caminhando no asfalto e depois esses soldados passam a caminhar na lama. Então, imaginando essa velocidade, o asfalto retinho, tá? Venho caminhando com uma determinada velocidade. Passo para a lama. Será que essa velocidade vai continuar a mesma? É isso que a gente tem que pensar nos raios de luz, tá? Então, lembrem-se, nessa experiência do lápis e do copo, ó, a luz vem refletida ali do lápis, ó, porque é o lápis que reflete a luz e vai chegar até os nossos olhos, tá? Passa de um meio para o outro. Isso, então, é chamado de refração. Quando há um desvio nesse filete de luz, nesse vetor que representa, nessa setinha que representa a propagação da luz. Quando eu tenho um desvio nessa luz, tá? Que está vindo para os meus olhos. Então, a refração, o que é esse desvio? Por exemplo, do ar para a água, tá? Eu tenho um raio que vem vindo do ar, que é considerado um meio menos refringente. Mais adiante a gente vai ver o que é refringente. Mas considerem assim, ó, que esse meio facilita a propagação, a velocidade de propagação desse raio de luz, tá? Veio aqui, aonde bateu aqui, vou traçar minha normal. Mesma coisa que na reflexão, tá? Então, aqui é reflexão, ó, traço os meus raios, e aqui é a refração. Então, tracei esse meu raio de luz e tô passando esse raio de luz para a água. A água, então, será que ela facilita ou dificulta a propagação desse raio de luz? Pensem comigo, tá? Dificulta, né? Mais densa, tá? Então, ela dificulta
a propagação desse raio de luz, tá? Ou seja, dificulta a velocidade de propagação. O que vai acontecer? Automaticamente, esse ângulo do raio, ele vai desviar. Ele vai se aproximar da normal. Então, quando é de um meio, tá? Menos refringente, ou seja, o meio que possibilita com que essa luz, ela se propague melhor para o meio mais refringente, esse raio de luz, ele desvia e vai se aproximar da normal. Agora, se eu tenho o contrário, gente, eu tenho do meio mais refringente para o menos, ó, ao contrário, mais refringente para o menos refringente. O que acontece com esse raio de luz? Agora já vamos imaginar que aqui em cima é da água, tá? Fazer da água para o ar. O que acontece com esse raio de luz? Ele vai se afastar da normal, ele vai se aproximar da superfície de separação desses dois meios. Essa superfície de separação entre esses dois meios, nós chamamos de dióptros, tá? Que é a superfície de separação, e ela me permite ter uma visualização das imagens formadas, tá? Imagine o seguinte, galera, que vocês estão lá a pescar, foram pescar, e essa situação tem ali no livro de vocês, tá? Tem uma situação descrita na página 479. Vocês foram pescar. E vocês estão pescando que nem os índios, somente com arco e flecha, tá? Então, vocês estão olhando aqui para o peixe. Eu tenho um peixe aqui embaixo, tá? E vocês estão olhando para esse peixe. Um raio aqui, reto, então ele vem e ele vai, tá? Vem e vai reto. Mas eu tenho alguns pontos que eu tenho que considerar. Tem um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Que vai ter vários raios batendo e refletindo, tá? Então, primeira coisa, eu vou analisar que esse peixe aqui, ele vai bater desse ponto até aqui e desse ponto até aqui. E ele sofre um desvio, ó. Ele não vai ir se aproximar da normal, ele vai se afastar, ele vai se aproximar do meio de separação, como eu disse antes, né? Veio do meio mais refringente e passou para o meio. Tá se afastando, tá? O que acontece? Quando ele se afasta, ele me dá uma sensação visual. Eu vou continuar esse prolongamento dos raios aqui. Ele me dá uma ilusão de óptica. Parece que eu estou vendo esse peixe, tá? Mais perto do que ele realmente está. O peixinho está aqui. Mas eu estou vendo aqui. Olha o que a prof falou antes, tá? Ó, tracei os raios aqui até o meio de separação. Porém, lembrem-se, que a prof já tinha dito antes, quando passa do meio mais refringente para o menos, eu me afasto da normal, tá? Eu estou tendendo a me aproximar do meio de separação, certo? Esse meio de separação aqui, ó, ar, água. Aí, eu tô traçando esse para separação, vou traçar os prolongamentos aqui para baixo e vou ter aonde vai ser formada a minha imagem. Então, parece que esse peixe está